Acabaram de lançar o trailer 2 de Avatar 3 e, senhoras e senhores, que avalanche de novidades! Logo no início temos um monólogo de Varang onde ela explica por que o clã dela não reverencia Eywa. O território deles fica perto de um vulcão. Ele entrou em erupção, o fogo se espalhou e queimou toda a floresta. Eles pediram ajuda a Eywa, mas a ajuda nunca veio. Resultado, o território ficou devastado e assim nasceu a descrença do povo das cinzas. Em seguida, algumas cenas de puro deslumbramento, personagens voando em banshees e nadando com tulkuns. Jake comenta: Pandora é um mundo muito mais profundo do que imaginávamos. E logo vemos os Tlatin, os comerciantes do vento e seus transportes voadores. Esse é um clã nômade que viaja pelo planeta fazendo transações comerciais. Aparentemente a família Sully viaja junto deles. Não sabemos se deixaram os Metkayina para protegê-los ou se há outro propósito nessa carona. E que cena linda! Neytiri, Jake, Tonowari e Ronan no meio de vários Tulkuns saltando juntos para fora da água. Mas logo o clima muda. A família Sully é atacada durante a viagem com os comerciantes do vento. Varang lidera o ataque e vemos detalhes impressionantes. O transporte funciona como balões terrestres, provavelmente cheios de gás inflamável. Uma flecha de fogo perfura um deles e... BUM! Explosão gigantesca. Jake manda Loak proteger as irmãs. Depois, Loak e Kirituk aparecem fugindo na floresta com Spider, o que indica que ficaram separados dos outros após o ataque aéreo. E aqui as coisas ficam realmente bombásticas. Spider aparece desacordado, com raízes brilhantes cobrindo seu corpo. Tudo indica que após ser gravemente ferido, ele foi levado a um local sagrado de conexão com Eywa para ser salvo. No primeiro filme, eles tentaram isso com a Doutora Grace, mas não funcionou porque os ferimentos eram profundos e ela já estava muito fraca. Mas desta vez, parece que Eywa vai conseguir. Varang surge surpresa, perguntando a Spider como ele ainda está vivo. Isso indica que após ser curado, Spider passa a conseguir respirar o ar de Pandora sem máscara. Jake até comenta com Norm Spellman sobre a possibilidade de todos os humanos respirarem livremente. E depois diz a Neytiri algo assustador: o povo Na'vi será extinto. E aí vem a revelação mais extrema de todas. Spider aparece com um Kuro, aquela fila neural que os Na'vi possuem na trança do cabelo e usam para se conectar a animais e outros seres. Ele faz Tsaheylo, a conexão, com Muilu, aquelas criaturas aquáticas usadas pelos Metkayina como meio de transporte. Ou seja, o corpo de Spider não foi só curado, foi aprimorado. Transformações anatômicas profundas que permitem que ele viva em Pandora como um Na'vi. Só que ele não é um recombinante e nem um avatar, é algo novo. Difícil imaginar que Eywa faria o mesmo para qualquer ser humano que quisesse viver lá, mas isso levanta um perigo enorme. E se os cientistas da RDA estudarem o Spider e aprenderem como replicar isso em qualquer humano? Com isso, lembrei que em O Caminho da Água, a General Frances Ardmore na verdade revela que a Terra está devastada e o objetivo principal da RDA não é mais explorar os recursos naturais de Pandora, mas preparar o terreno para o estabelecimento de uma colônia humana. O que você achou dessa novidade sobre o Spider? Pelo menos eu fiquei bem surpreso, não esperava por nada assim. Outro ponto, Varang e Quaritch aparecem se conectando pelo Kuro. Os dois gemem, mas Varang fica firme em pé enquanto Quaritch se ajoelha, sentindo um impacto maior na união. E mais curioso ainda, o encontro entre suas filas neurais brilha e pisca. Não entendi bem essa situação aqui. O fato é que eles se conectam, realizam o Tsaheylo. Pode ser um acasalamento público perante a tribo ou talvez uma maneira inusitada de selar sua parceria.
ou então uma forma de Varang ler as memórias de Corrit para entender todo o contexto de sua história com Sully e verificar suas verdadeiras intenções. O que a saga nos mostrou até aqui é que essa forma de conexão é íntima e rara entre os Na'vi. De qualquer forma, logo depois, Corrit diz que Varang precisa dele para espalhar o fogo dela pelo mundo. Temos um indício aqui de que talvez Varang e Corrit serão não apenas aliados de guerra, mas também um casal. O que você acha dessa conexão entre eles? Comenta aí. E aí vemos Loak com uma fala imponente. Nós temos que lutar. Jake não aparece nessa hora, talvez já tenha sido capturado. Os humanos atacam novamente com aqueles submarinos em forma de caranguejo. Ronald perfura um deles com uma lança. Pelo jeito vão atacar os Metka'ina novamente. Kiri surge desesperada, pedindo ajuda à mãe guerreira, provavelmente Eywa. E então, criaturas parecidas com polvo saltam da água e atacam os barcos humanos. E quando você pensa que acabou, Jake aparece em uma caverna diante do grande Leonopteryx, o lendário Toruk. Isso significa que a situação vai ficar tão extrema que o nosso querido Jake terá que recorrer ao seu antigo parceiro de guerra para se tornar novamente Toruk Makto, o herói mítico dos Na'vi, talvez com a intenção de reunir novamente os clãs de Pandora contra a aliança brutal entre a RDA e o Povo das Cinzas. Depois temos Neytiri e Varang se enfrentando em pleno ar, cada uma montada em seu Banshee. Spider aparece armado, gritando para Corrit: "Eu vou te matar!" E ironicamente, ele é o culpado por Corrit ainda estar vivo. E para fechar, a dupla dinâmica, Loak e Payakan, surgem do oceano. Loak descarrega sua metralhadora contra os inimigos. E mais uma vez o trailer termina com o logo incandescente: fogo e cinzas. Esse trailer definitivamente não foi só mais do mesmo. Tivemos muitas novidades reveladoras, talvez até reveladoras demais, se é que me entendem. O hype só aumentou, mas eu quero saber de você. Qual foi a cena que mais te impactou? Comenta aí embaixo. E se curtiu o vídeo, já deixa o like, compartilha com quem também ama Avatar e claro, se inscreve no canal para não perder os próximos. Ah, e se você quiser se aprofundar mais, confira meu vídeo de análise completa detalhada do trailer 1, onde abordo teorias exclusivas e a expectativa para Avatar 3. Vai ser épico!